E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. De antemão, quero deixar o espaço em aberto aqui, caso algum nome citado queira se manifestar. Pode ser por vídeo, ou até um áudio enviado, ou até mesmo através de um representante. As portas do canal André Carpano estão abertas, porque o que vou mostrar agora de texto não representa a opinião do André Carpano, e sim algo que está ganhando proporções estratosféricas. Bora lá pro conteúdo? Não é novidade para São Ninguém que existem bispos da Igreja Mundial do Poder de Deus que não tem lá aquela simpatia por parte dos pastores. Até alguns fiéis que assistem na TV ou acompanham alguns cultos conseguem enxergar aquelas pessoas como alguém exemplar e de extrema confiança. Porém, quem convive com eles nos bastidores, tanto alguns fiéis quanto alguns pastores, acabam dizendo o oposto, que essas pessoas não são tão confiáveis assim. E repito, o que vou mostrar não é a minha opinião, mas é do texto que está viralizando. Mas vamos agora a uma breve apresentação do nome dos 5 bispos que está aí dando o que falar. Começando pelo Bispo França, atualmente em São Paulo, responsável pelos trabalhos especiais. Vive viajando de lá para cá. Bispo Renato Rodrigues, atualmente responsável pelo bloco de região Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Saiu de um mega templo onde estava por anos, e agora foi para um bem menor, segundo a Rádio Peão, para pagar menos aluguel e sobrar mais dinheiro para o bolso dele. Ele também ama um narguile e uma prima da Casa da Luz Vermelha. Vive com seus amigos bispos e pastores, lógico, os famosos fechamentos. Segundo o texto, tem amante em São José do Rio Preto e já saiu com missionárias e esposa dos fechamentos. Bispo Pereira, o ex-ministro líder que na Igreja Mundial do Poder de Deus só fica abaixo do Valdemiro. Enquanto foi ministro, era arrogante e ficou no México, Guiné-Bissau e em outros lugares. Voltou para o Brás e atualmente tem programa na TV diariamente. Que bagunça essa Igreja Mundial. Bispo Johnson da Cruz, atualmente um dos principais bispos de Santo Amaro, sempre tirando vantagem das pessoas. Saiu de um estado e foi chutado para uma igreja pequena em Taipá, zona norte. Por um milagre, após 2 meses, assumiu a sede de Osasco e depois de 2 meses, perdeu devido a um depósito em conta errada, a qual gerou uma certa discussão com os atuais líderes de São Paulo, Bispo Anderson e Pastora Fabiana. E para encerrar, Bispo Alves. Já foi um grande líder na Igreja Mundial. Atualmente está na Mundial de Castro Alves. Esteve no início lá em Sorocaba. Pulou do barco, foi para a Igreja da Graça, não teve sucesso por lá e voltou. Se tornou bispo estadual em Manaus. E depois de um tempo, saiu da Mundial falando mal do Valdemiro. Abriu trabalho lá em Manaus, Jundiaí, até que quebrou. Pediu então para retornar e voltou como bispo. Porém, atualmente está em uma igreja bem pequena no fundo da Zona Leste, Igreja Mundial do Poder de Deus, Castro Alves. Bom, agora vamos aí a o que a Rádio Peão está falando nos grupos. Repito, não é a opinião do André Carpano, mas é o que está escrito aí viralizando nos grupos de pastores. Leia agora essa mensagem até o final para você saber quem são os 5 bispos mais podres deste ministério. Todos eles têm algo em comum. São cachaceiros, prostitutos, propineiros e ladrões. Desses 4, tem 2 que, além de tudo, são corno. E outros 2 são salientes. 5 homens que estão no altar, mas deveriam estar na cadeia ou com o CPF cancelado. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Primeiro, Bispo França. Mentiroso, falso, dissimulado, prostituto, cachaceiro, egoísta, mau caráter, mentiroso, faccioso, sempre tratou seus subordinados como se fossem cachorros, com gritos, ameaças e com humilhação. Adorava difamar os bispos e pastores para as funcionárias. Entre os bispos e pastores, pagava de valentão, mas com o funcionário que escavacou a Nalva, sua esposa, ele não fez nada. É um corno manso. Ele aproveita a fraqueza dos bispos e pastores
que é o fato deles dependerem totalmente da igreja e não terem outra opção de vida. Ele trata como se fossem seus escravos. Se ele fizesse aqui fora 10% do que ele faz com os bispos e pastores, ele teria seu CPF cancelado. Esse corno é um lobo no meio das ovelhas, no meio de bispos e pastores inocentes. Mas Deus é justo. Aquilo que os bispos e pastores não podiam fazer contra ele, por conta do temor a Deus, sua esposa Nalva fez. Ela, cansada de ser chifrada e humilhada, deu o troco. A primeira vez, ela traiu com um funcionário da igreja em Salvador. O corno, para não perder a posição de estadual, fez um acordo com ela e mantinha um casamento de fachada. Mas como ele continuava chifrando e humilhando ela, deu o troco mais uma vez aqui em São Paulo. E ele só foi tirado de estadual porque o chifre viralizou. Foi para as redes sociais. Do contrário, ele teria mantido o acordo com sua esposa, ou seja, um casamento de fachada para se manter no poder. Se tivesse vergonha na cara, teria ido embora. Mas como é um corno safado, sem vergonha, ele faz questão de ficar em São Paulo. E vocês não fiquem surpresos se daqui em uns dias os dois reatar o casamento de fachada só para voltar a ser estadual. Será que é por conta disso que postaram uma foto juntos aí, a ex-mulher com a irmã do Bispo França? Não sei, né? Será que é por conta disso? Que coisa, né? Mas vamos continuar aqui, que esse papo tá tenso. Ele não aceitou o fato de ter perdido o estado de São Paulo. Não quer largar o osso e tá morrendo de inveja do Bispo Anderson e da pastora Fabiana. Esse corno inventou essa de trabalhos especiais só para prejudicar as igrejas e para enganar o apóstolo. E os únicos trabalhos que dão alguma coisa são aqueles que já era a igreja, a qual fechava com 5 a 10 mil. E agora com trabalho especial, no máximo 1 a 2 mil. E os outros trabalhos de garagem não dão nada. Os bispos e pastores têm de tirar oferta das suas igrejas para colocar nos trabalhos especiais. Os outros obreiros têm que dar do dízimo dos trabalhos e no final ele trocou 6 por meia dúzia. Toda a oferta que entra nos trabalhos especiais já entrava nas igrejas. Esse corno vive de enganar os outros. E Lê orienta os bispos e pastores da sua facção a criar mensagens falsas para dar testemunho dos trabalhos especiais nas reuniões para enganar o apóstolo. Há pouco tempo, ele estava querendo indicar para assumir um estado o seu amiguinho, o bispo Giovanni. Um homem mau caráter que derrubou toda a igreja que assumiu em São Paulo, deixando de lado os bispos que estão em igrejas maiores e vem fazendo um bom trabalho. Mas a hora dele vai chegar. O chifre foi só o começo. Deus vai pesar a mão na vida dele. Segundo, Bispo Renato Fiador. Todo mundo sabe da sua vida promíscua. Ele é conhecido como o Intocável, o homem que vende a região e consagração a bispo. Várias vezes foi denunciado com provas e nada aconteceu com ele. A sua esposa Viviane, também cansada de ser chifrada e humilhada, deu o troco nele. Só que, ao contrário de outras mulheres, ela avisou o que ia fazer. E o corno não acreditou. Ela se envolveu com o tecladista e depois de ter ficado a noite toda no motel com ele, voltou para casa e falou o que tinha feito. O corno, para não perder a mamata, fez um acordo com a esposa e hoje tem um casamento de fachada. Agora, nenhum dá satisfação para o outro. O Bispo Renato é conhecido aqui em São Paulo por promover festas que são verdadeiras orgias, regradas a muita bebida com primas da Casa da Luz Vermelha, mas aquelas de luxo, com seus amigos que são também bispos, como por exemplo, o Bispo Vinícius e o Bispo Santana, que já saíram. Também Bispo João de Holanda, que está em Brasília, Bispo Diego de Suzano, o Bispo Ângelo de São Carlos, Pastor Diago do Jardim São Luís, Pastor Herbert de Franca. E detalhe, esse é o Pastor Herbert que é conhecido por todos como mediador, porque ele é o responsável por alugar as chácaras, contratar as primas da Casa da Luz Vermelha e comprar bebidas e também substâncias ilícitas. Uma observação: o Pastor Herbert e o Pastor Tiago foram indicados para ser regional pelo Bispo Renato e tiveram que pagar propina. Quando o Bispo Luciano mandou o Bispo Renato viajar, ele uniu forças com o Bispo França e não aceitou.
bateu o pé e não foi. Terceiro, Bispo Pereira, um velho porco safado. Sempre esteve envolvido com primas da Casa da Luz Vermelha. Quando ele era ministro, foi flagrado em um prostíbulo. Por conta disso, perdeu o cargo na época. Deveria ter sido expulso da igreja, mas teve uma oportunidade e foi para o exterior. Estava sempre aparecendo aqui no Brás, numa tentativa do apóstolo trazê-lo de volta. O plano dele deu certo e ele conseguiu voltar. E agora está fazendo TV e reunião nas igrejas como se nada tivesse acontecido. Quando estava no poder, prejudicou muitos pais de família e foi o estadual mais usado pelo demônio na história desse ministério. E como se não bastasse, esse porco gosta de se envolver com novinhas. É um velho saliente que deveria ser castrado. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, viu? Se isso for verdade, rapaz... Ô Valdemiro, que papo é esse, Valdemiro? Quarto, Bispo Johnson, um vagabundo cachaceiro prostituto. Gosta de humilhar os pastores. Ele se orgulha de ser malandro e de levar vantagem em todo negócio que ele faz em nome da igreja. Todo imóvel que ele alugou para a igreja, ele fez um acordo com os proprietários para receber um valor por fora. Resumindo, um ladrão semelhante, o bispo Renatinho, que roubou 1 milhão. Quinto, Bispo Zelito, mais conhecido como Bispo Alves. Outro velho porco, escleroso. No começo da igreja, quando estava em Sorocaba, foi saliente com uma novinha, uma manceba, que morava dentro da sua própria casa, a qual tinha ele como pai. Se na ocasião fosse denunciado, teria sido preso por saliência. Na época saiu da obra, não demorou muito e ele apareceu com um rabinho entre as pernas e conseguiu voltar. Como se nada tivesse acontecido. Em pouco tempo, conseguiu ser estadual. Ele começou a achar que era maior do que o apóstolo. Na maior trairagem, saiu e abriu o próprio ministério. Abriu 2 igrejas em Manaus e uma em Jundiaí. Levou um povo da Mundial com ele e falou mal do apóstolo. Chegou inclusive a postar vídeo no YouTube e no Facebook falando mal do apóstolo e não durou muito. As 3 igrejas faliram. E então, mais uma vez voltou com o rabinho entre as pernas. E como se não bastasse, voltou como regional, enquanto outros que voltaram tiveram que viajar. Ele mais uma vez foi privilegiado e não viajou, e tem salário de bispo estadual. Enquanto a maioria ganha por volta de 5 mil reais ao mês, ele ganha 7 mil. Ele faz também questão de falar para todo mundo que frequenta a casa do apóstolo. E não se surpreenda se daqui uns dias ele não assumir um estado. Esse é um outro velho nojento que deveria ser castrado. E quero terminar a mensagem parabenizando o bispo Amaury por não ter deixado aqueles 2 pastores vagabundos, bandidos, cachaceiros, prostitutos, terem sido consagrados na vigília. Estou falando do bispo Herbert e pastor Tiago. Tudo aquilo foi armação do bispo Renato Fiador, primo e conselheiro do bispo França. O homem que mandava nesse estado, foi ele quem garantiu para esses pastores que eles seriam consagrados. Claro que eles tiveram que pagar um bom dinheiro e agora eles querem o dinheiro de volta. Mas o bispo Renato já prometeu na próxima oportunidade eles serão consagrados. Aí um detalhe, o bispo França sabia de tudo. Eles não contavam que o bispo França perderia o poder. E mesmo assim, orientados pelo Renato e também pelo França, eles prosseguiram com o plano, porque achavam que o Amaury iria deixar passar. Eles apostaram na incapacidade do Amaury, mas graças a Deus, o Amaury percebeu a malandragem e a casa caiu para eles. Enquanto França era estadual e o Renato ditava as regras. O bispo França fazia tudo o que ele queria. Indicava para pegar região, apontava quem tinha que viajar, era praticamente o estadual. Vendeu essas 2 consagrações e só na Mundial que o pastor cumpra a consagração. Que igreja é essa, Brasil? Vamos compartilhar para todos saberem quem são esses bandidos. Bom, e mais uma vez eu afirmo aqui, o que eu mostrei até esse momento não representa a opinião do André Carpano. Se alguém que foi citado quiser o direito de resposta, a oportunidade para falar a sua versão, as portas do canal André Carpano estão abertas.